Em 2001, Gary McKinnon, um hacker britânico, se tornou um dos nomes mais controversos na história da segurança cibernética após invadir computadores de alto nível do governo dos Estados Unidos. Sua ação ganhou notoriedade não apenas pela audácia do crime, mas pelas alegações de que ele havia encontrado informações secretas relacionadas a OVNIs e tecnologia extraterrestre dentro de sistemas como os da NASA e do Pentágono. O caso McKinnon gerou um imenso debate público, envolvendo temas como a segurança digital, os limites do governo em relação ao sigilo de informações, claro, a busca por respostas sobre os fenômenos inexplicáveis do espaço. O que McKinnon alegava ter encontrado em seus ataques cibernéticos despertou interesse mundial, levantando questões sobre o que os governos realmente sabem sobre vida alienígena e o quanto estão dispostos a esconder. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os detalhes desse caso, desde as invasões digitais até o impacto duradouro que ele teve na ufologia e nas teorias da conspiração. Mas, antes de mergulharmos no cerne do caso, é importante entender quem foi Gary McKinnon e o que o levou a hackear essas redes governamentais. Gary McKinnon nasceu em 1966, em Londres, e, desde jovem, demonstrou um interesse profundo por computadores e tecnologia. No entanto, sua história como hacker começa a ganhar destaque em 2001, quando, utilizando uma conexão de internet doméstica, McKinnon acessou redes computacionais de organizações governamentais e militares dos Estados Unidos. O que motivou McKinnon a invadir essas redes era um conjunto de crenças e teorias que ele nutria desde a infância, muitas das quais estavam ligadas a fenômenos extraterrestres e teorias da conspiração sobre a ocultação de informações por parte dos governos. McKinnon afirmou, em várias entrevistas e declarações, que seu principal objetivo ao hackear os sistemas do governo dos Estados Unidos não era o lucro financeiro ou a destruição de dados, mas a busca por evidências que confirmassem suas suspeitas sobre a existência de vida extraterrestre. Segundo McKinnon, ao explorar os sistemas da NASA e do Pentágono, ele teria encontrado informações que corroboravam essas suspeitas, incluindo imagens de discos voadores e documentos que mencionavam a presença de tecnologia alienígena. Além disso, McKinnon alegou ter encontrado provas de que os Estados Unidos haviam escondido informações cruciais sobre OVNIs e contatos extraterrestres. Ele também afirmou ter identificado registros de uma suposta frota espacial americana, algo que, segundo ele, poderia revolucionar o entendimento sobre a exploração espacial. A motivação por trás desses ataques foi, portanto, mais do que uma simples busca por dados sigilosos. Para McKinnon, a verdade sobre os extraterrestres estava sendo deliberadamente encoberta. As motivações de McKinnon também estavam profundamente ligadas ao seu desejo de revelar o que ele acreditava ser uma conspiração global. No entanto, suas ações não passaram despercebidas pelas autoridades. Seu hackeamento, que ficou conhecido como o maior ataque cibernético militar da história, rapidamente atraiu a atenção do governo dos Estados Unidos, resultando em uma extensa investigação. Vale ressaltar que McKinnon, ao longo do processo, alegou ter atuado sozinho, sem o apoio de qualquer grupo ou organização, e que suas ações foram guiadas por um impulso pessoal de expor a verdade. Em muitos momentos, ele expressou remorso pelas consequências de seus atos, embora se mantivesse firme em suas crenças sobre o que havia encontrado nos sistemas hackeados. Sua motivação, portanto, foi uma combinação de curiosidade, ceticismo em relação às autoridades e uma forte crença na existência de uma conspiração em relação aos fenômenos extraterrestres. Neste contexto, é essencial compreender não só as ações de McKinnon, mas também as razões que o levaram a tomar decisões tão ousadas, colocando em risco não apenas sua liberdade, mas também sua vida. A trajetória de Gary McKinnon é um exemplo claro de como as motivações pessoais e as crenças podem moldar as escolhas de um indivíduo,
resultando em eventos que podem mudar a história e as percepções globais sobre temas como segurança cibernética, ufologia e as verdadeiras intenções dos governos. Gary McKinnon, durante seus ataques cibernéticos aos sistemas da NASA, do Pentágono e de outras agências do governo dos Estados Unidos, alegou ter encontrado uma série de documentos e imagens que, em sua opinião, revelavam informações altamente confidenciais relacionadas a OVNIs, tecnologias extraterrestres e até mesmo a existência de uma frota espacial secreta. De acordo com o próprio McKinnon, essas descobertas o convenceram ainda mais de que o governo dos Estados Unidos estava deliberadamente ocultando informações cruciais sobre vida alienígena e visitas extraterrestres à Terra. Uma das alegações mais impactantes de McKinnon foi a de que encontrou registros de uma frota espacial secreta dos Estados Unidos. Segundo ele, os documentos revelaram a existência de naves espaciais não identificadas operando em órbita ao redor da Terra, com envolvimento direto de militares americanos. Para McKinnon, isso não era apenas uma indicação de que os Estados Unidos estavam envolvidos em alguma forma de exploração espacial avançada, mas também uma prova de que o governo ocultava o desenvolvimento de tecnologias extraterrestres, possivelmente adquiridas por meio de contato com outras civilizações. Além da frota espacial, McKinnon alegou ter encontrado imagens de objetos voadores não identificados, OVNIs, em arquivos da NASA. Essas imagens, que McKinnon afirmou serem de qualidade impressionante, supostamente mostravam naves de formatos e tecnologias incomuns, claramente diferentes dos padrões conhecidos de construção de espaçonaves. De acordo com McKinnon, essas imagens foram arquivadas e ocultadas de qualquer divulgação pública, com o objetivo de evitar que a população tomasse conhecimento da existência de inteligência extraterrestre. Em algumas entrevistas, McKinnon afirmou que as imagens eram de alta resolução e estavam associadas a eventos de observação de OVNIs por astronautas da NASA. Segundo ele, essas imagens estavam incluídas em uma pasta denominada NASA's Space Shuttle Maintenance, uma pasta relacionada ao trabalho de manutenção da nave espacial, mas que continha dados e imagens muito mais sensíveis do que os típicos registros de manutenção de uma espaçonave. Em outras ocasiões, McKinnon também mencionou documentos que sugeriam o desenvolvimento de tecnologias extraterrestres que estariam sendo estudadas e usadas pelos militares americanos. Ele alegou que o governo estava tentando replicar essas tecnologias avançadas, possivelmente adquiridas de naves extraterrestres que caíram na Terra. Para McKinnon, essa era a chave para compreender o segredo por trás de muitos dos fenômenos ufológicos. Os Estados Unidos, e possivelmente outros países, estavam tentando dominar as tecnologias alienígenas, mantendo-as em segredo para evitar um impacto global no controle de tecnologias avançadas. Essas alegações foram consideradas extremamente controversas, gerando um intenso debate entre os defensores da ufologia, que viam McKinnon como um herói revelador de segredos do governo, e os céticos, que consideravam suas descobertas como nada mais do que teorias sem fundamento. No entanto, para McKinnon, o que ele alegava ter encontrado eram provas claras de que os Estados Unidos estavam encobrindo a verdade sobre a existência de vida alienígena e da tecnologia que poderia estar sendo utilizada para propósitos militares. Além das imagens e documentos de OVNIs, McKinnon também alegou que os dados sobre as descobertas de OVNI estavam sendo ativamente apagados e censurados para impedir que qualquer vazamento ocorresse. Isso, segundo ele, reforçava a ideia de que o governo dos Estados Unidos estava envolvido em uma conspiração de longo prazo para manter a população mundial ignorante sobre o fenômeno extraterrestre. Ele alegou que, ao tentar acessar mais informações, encontrou vários arquivos que haviam sido removidos ou alterados, sugerindo uma tentativa deliberada de encobrir qualquer evidência que pudesse comprovar a presença de vida fora da Terra. Essas descobertas,
embora nunca oficialmente confirmadas por qualquer autoridade, se tornaram um ponto central nas alegações de McKinnon. Para ele, o hackeamento foi um ato de expor uma verdade que ele acreditava ser fundamental para a humanidade, a de que os governos, especialmente dos Estados Unidos, estavam cientes da presença extraterrestre, mas estavam mantendo isso em segredo. McKinnon sempre insistiu que seu objetivo nunca foi prejudicar os sistemas ou roubar informações, mas apenas descobrir a verdade sobre o que ele considerava ser um dos maiores segredos do governo. Mesmo após ser preso e enfrentar uma longa batalha legal, ele continuou a manter suas afirmações. E sua história ainda ressoa como um símbolo das tensões entre a segurança governamental e a busca incessante por respostas sobre o desconhecido. O hackeamento realizado por Gary McKinnon não passou despercebido, e suas consequências legais foram profundas e duradouras. O impacto de suas ações, tanto no cenário jurídico quanto nas relações internacionais, revelou-se extremamente significativo. O caso McKinnon gerou um debate sobre a segurança cibernética, a privacidade de dados e o limite entre os direitos individuais e a segurança nacional. Após a descoberta de que McKinnon havia acessado os sistemas de computadores do Pentágono, NASA e outras agências governamentais, o governo dos Estados Unidos imediatamente iniciou uma investigação formal para identificar e prender o responsável. O hackeamento de McKinnon foi considerado uma violação grave da segurança nacional, dada a natureza sensível das informações acessadas e a infraestrutura crítica que ele havia comprometido. O governo dos Estados Unidos acusou McKinnon de causar danos irreparáveis aos sistemas de defesa e segurança, chegando a calcular que as ações de McKinnon poderiam ter custado cerca de $700 mil em termos de danos diretos e custos com a recuperação de sistemas. A acusação de causar danos à segurança nacional foi acompanhada de uma ameaça de prisão perpétua. O governo dos Estados Unidos não apenas buscava a punição de McKinnon pelo que ele havia feito, mas também pretendia estabelecer um precedente rigoroso contra ataques cibernéticos que, na época, estavam em ascensão. A gravidade da acusação foi exacerbada pela percepção de que McKinnon havia tido acesso a informações secretas sobre OVNIs e tecnologias extraterrestres, tornando seu caso ainda mais visível e controverso. Apesar das acusações feitas pelos Estados Unidos, McKinnon era um cidadão britânico, o que levou o governo dos Estados Unidos a tentar sua extradição para que ele fosse julgado em solo americano. Durante anos, o caso foi arrastado entre os tribunais britânicos e americanos, com McKinnon enfrentando o temor de ser extraditado para os Estados Unidos e de passar muitos anos na prisão, com o peso de um processo de espionagem e a ameaça de uma pena severa. O caso McKinnon gerou um grande apoio público no Reino Unido, onde muitos viam sua prisão e extradição como uma violação dos direitos humanos. McKinnon, que foi diagnosticado com uma série de condições de saúde, incluindo síndrome de Asperger, depressão grave e ansiedade, foi visto como alguém que sofrerá mais com as consequências de sua obsessão pela verdade do que alguém que tivesse agido com malícia. Sua defesa legal argumentava que a extradição para os Estados Unidos poderia resultar em danos irreparáveis à sua saúde mental e física, e que ele já havia sofrido o suficiente ao ser perseguido por mais de uma década. Durante o longo processo judicial, Gary McKinnon passou por sérios problemas de saúde mental. A batalha legal e a pressão de um possível julgamento nos Estados Unidos afetaram profundamente sua psique. Ele frequentemente se declarou ansioso e com medo de como uma possível prisão nos Estados Unidos poderia prejudicar seu estado mental, levando-o ao limite. Além disso, as constantes idas e vindas do caso geraram um estresse extremo, que acabou sendo um dos fatores determinantes para que o governo britânico reconsiderasse sua extradição. Em 2012, depois de anos de tensão e debate público, o governo britânico, sob a liderança do então ministro do Interior, Theresa May, decidiu que não iria extraditar Gary McKinnon para os Estados Unidos. A decisão foi tomada com base em questões de saúde,
e o governo alegou que a extradição poderia ter consequências graves para a saúde de MC Kinnon, o que levava a uma violação dos direitos humanos do acusado. Esse julgamento foi um marco importante, não só no caso MC Kinnon, mas também em questões mais amplas sobre a extradição de cidadãos britânicos para os Estados Unidos, especialmente em casos envolvendo condições de saúde mental. Embora MC Kinnon tenha sido poupado de uma extradição para os Estados Unidos, o caso teve repercussões duradouras na área de cibersegurança. A facilidade com que MC Kinnon conseguiu acessar sistemas altamente protegidos de agências governamentais revelou fragilidades significativas nos protocolos de segurança digital dos Estados Unidos e de outras instituições internacionais. Esse incidente expôs a vulnerabilidade dos sistemas militares e de defesa e gerou uma onda de reformas na segurança cibernética. A história de MC Kinnon também gerou um aumento na conscientização pública sobre as questões de segurança cibernética, o que levou a um foco mais intenso em proteger dados sensíveis, especialmente em tempos de crescente dependência das tecnologias digitais. O caso de Gary MC Kinnon gerou uma ampla variedade de reações tanto do público quanto da mídia. Por um lado, muitos simpatizaram com sua postura e o viram como um herói, um whistleblower que estava simplesmente tentando expor a verdade. Por outro lado, houve aqueles que o consideraram apenas um criminoso cibernético, que deveria ser responsabilizado pelos danos que causou aos sistemas de segurança nacional dos Estados Unidos. Este capítulo explora a divisão de opiniões que o caso gerou, o ceticismo em relação às alegações de MC Kinnon sobre a descoberta de informações sobre OVNIs e a forma como as controvérsias afetaram sua imagem pública. Gary MC Kinnon atraiu muitos defensores ao longo de sua batalha judicial. Para muitos, ele não era um hacker comum, mas alguém com uma motivação idealista, a busca pela verdade. MC Kinnon afirmou repetidamente que seu objetivo não era roubar ou causar danos, mas sim procurar informações sobre OVNIs e tecnologias extraterrestres, o que fez dele uma figura polarizadora. Seus defensores, que incluíam muitos membros do público e até figuras públicas no Reino Unido, viam suas ações como uma forma de revelar segredos governamentais que, segundo eles, estavam sendo mantidos do público em geral. Esses defensores argumentavam que MC Kinnon não era um criminoso no sentido tradicional, mas uma pessoa movida pela curiosidade e pelo desejo de expor o que ele acreditava ser informações importantes para o bem da humanidade. A ideia de que os governos estavam escondendo informações sobre vida extraterrestre e tecnologias avançadas alimentava a narrativa de que ele estava desafiando o sistema para revelar uma verdade maior. Para muitos, MC Kinnon se tornou uma espécie de mártir, uma vítima de um sistema que tentava silenciar aqueles que se opunham ao status quo. Por outro lado, a reação de céticos e críticos foi bem diferente. Para muitos, as alegações de MC Kinnon de que ele havia encontrado informações sobre OVNIs e tecnologias extraterrestres eram simplesmente absurdas. Céticos apontaram que as declarações de MC Kinnon eram desprovidas de evidências sólidas e pareciam mais um produto da imaginação de um hacker tentando justificar suas ações. A principal crítica era que MC Kinnon estava utilizando a teoria da conspiração como uma defesa para seus atos ilegais. As acusações de que ele havia acessado arquivos secretos, incluindo supostos documentos sobre OVNIs, não foram comprovadas de maneira concreta. Muitos céticos viam as alegações de MC Kinnon como uma forma de chamar a atenção para si mesmo e desviar o foco de seu comportamento criminoso. Para eles, o fato de ele ter acessado sistemas sensíveis sem permissão, independentemente das razões, era uma violação grave que deveria ser tratada com seriedade. Essa perspectiva, em parte, vinha da percepção de que, enquanto MC Kinnon buscava uma verdade maior, ele estava, na prática, colocando em risco a segurança nacional. A mídia desempenhou um papel crucial na formação da opinião pública sobre o caso MC Kinnon. Durante anos,
Os jornais e canais de notícias, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, deram cobertura ao caso, mas as narrativas variaram consideravelmente. No Reino Unido, a cobertura frequentemente se concentrava nas questões de saúde de McKinnon, com ênfase em sua condição médica e nos possíveis danos psicológicos que ele sofria devido à batalha judicial prolongada. Muitos veículos de mídia britânicos adotaram uma postura mais favorável, considerando que a extradição para os Estados Unidos poderia resultar em um tratamento desumano devido ao estado mental de McKinnon. Por outro lado, a cobertura nos Estados Unidos foi mais focada no crime cibernético em si e na gravidade das alegações contra McKinnon. A mídia americana enfatizou os danos causados aos sistemas de segurança e as possíveis implicações para a defesa nacional, questionando a validade das alegações sobre OVNIs e levantando o questionamento sobre a segurança cibernética nas agências governamentais. O contraste entre a cobertura da mídia britânica e americana refletiu a divisão de perspectivas sobre o caso e ajudou a alimentar o ceticismo em torno das alegações de McKinnon. Enquanto alguns viam-no como um herói que estava apenas tentando expor a verdade, outros o viam como um criminoso que deveria ser responsabilizado por suas ações, independentemente de suas intenções. Um dos aspectos mais controversos do caso McKinnon foi o envolvimento de teorias de conspiração, especialmente aquelas relacionadas aos OVNIs. As alegações de McKinnon sobre ter encontrado informações sobre tecnologias extraterrestres alimentaram o crescente movimento de teóricos da conspiração, que viam seu hackeamento como uma prova de que os governos estavam escondendo informações sobre a existência de vida extraterrestre. Para esses defensores, McKinnon se tornou uma figura central na luta para expor a verdade que, segundo eles, estava sendo deliberadamente suprimida pelas autoridades. Porém, esse vínculo com teorias de conspiração também contribuiu para a desconfiança de muitos. A falta de evidências concretas sobre o que McKinnon realmente encontrou e a natureza sensacionalista de suas alegações criaram um ambiente em que muitos questionaram a veracidade de suas declarações. A associação do caso com temas de OVNIs e extraterrestres, sem evidências claras, fez com que o ceticismo aumentasse, dificultando o reconhecimento do caso como uma questão legítima de segurança nacional. O caso McKinnon também teve um impacto significativo no debate sobre segurança cibernética. Independentemente das alegações de McKinnon sobre OVNIs, o fato de ele ter conseguido invadir sistemas tão sensíveis destacou vulnerabilidades graves nas infraestruturas de defesa dos Estados Unidos e de outras potências. A reação pública ao caso foi uma mistura de indignação com o nível de segurança digital e uma reflexão sobre como melhorar a proteção contra ciberataques. No entanto, isso também gerou discussões sobre como equilibrar a transparência e o direito à informação com a segurança nacional, um dilema que continua relevante até hoje. O caso Gary McKinnon não se limitou a afetar apenas o campo da segurança cibernética ou as questões jurídicas, mas também deixou uma marca indelével na ufologia e nas discussões sobre teorias da conspiração. Suas alegações sobre ter encontrado informações sobre OVNIs e tecnologias extraterrestres em servidores governamentais alimentaram a imaginação de muitos, gerando um intenso debate sobre o que os governos poderiam estar escondendo do público. Este capítulo examina o impacto do caso McKinnon na comunidade ufológica, no crescimento das teorias de conspiração sobre a ocultação de informações sobre extraterrestres e na forma como sua história se tornou um ícone dentro desses movimentos. Embora o caso McKinnon tenha se originado de um hackeamento de sistemas governamentais, suas alegações sobre a descoberta de provas de OVNIs e tecnologias alienígenas rapidamente fizeram com que ele se tornasse uma figura central no movimento ufológico. Para muitos na comunidade ufológica, as afirmações de McKinnon pareciam corroborar suas próprias teorias sobre o encobrimento de informações sensíveis. O fato de um hacker ter conseguido acessar arquivos altamente protegidos, segundo ele, ter encontrado detalhes sobre OVNIs,
parecia ser a confirmação de algo que muitos já acreditavam: que os governos estavam ocultando a verdade sobre a existência de vida extraterrestre. M.C. Kinnon se tornou uma espécie de herói para os ufólogos, com muitos considerando suas alegações como um passo importante para a exposição de informações secretas relacionadas a OVNIs e extraterrestres. A ideia de que os governos estavam escondendo essas informações por razões de segurança ou controle social alimentou ainda mais o entusiasmo dos teóricos da conspiração. Para muitos, M.C. Kinnon não era apenas um hacker, mas alguém que havia arriscado sua liberdade para revelar o que consideravam ser uma das maiores verdades ocultas da história humana. O caso M.C. Kinnon foi um catalisador para a disseminação de teorias da conspiração que tratam da ocultação de informações sobre extraterrestres. A alegação de que o hacker teria encontrado provas de OVNIs nas redes de defesa dos Estados Unidos foi rapidamente incorporada ao vocabulário das conspirações. Muitos teóricos passaram a especular sobre a existência de uma cobertura global sobre o fenômeno extraterrestre, argumentando que governos e agências internacionais estavam ativamente suprimindo qualquer evidência que pudesse comprovar a existência de vida fora da Terra. Além disso, M.C. Kinnon ajudou a popularizar a ideia de que há uma colaboração secreta entre governos e extraterrestres, o que é um dos pilares das teorias da conspiração mais difundidas dentro da ufologia. A alegação de que M.C. Kinnon teria encontrado registros de oficiais não terrestres e informações sobre frotas de espaçonaves, por exemplo, se alinhou com muitas das teorias sobre contatos secretos com alienígenas e a criação de tecnologias avançadas a partir de informações extraterrestres. O caso M.C. Kinnon não só contribuiu para a disseminação de tais teorias, mas também trouxe uma nova camada de legitimidade a essas crenças para aqueles que já estavam inclinados a aceitá-las. Por outro lado, a forma como o caso M.C. Kinnon se desdobrou também trouxe desafios à credibilidade da ufologia. Muitos céticos consideraram as alegações de M.C. Kinnon como mais uma fantasia de teorias conspiratórias, sem evidências tangíveis para respaldá-las. A associação do caso com a narrativa de OVNIs e extraterrestres tornou-se um ponto de crítica, uma vez que muitos no campo da ufologia se viam obrigados a lidar com a ideia de que qualquer novo caso envolvendo fenômenos anômalos poderia ser interpretado de forma exagerada e sensacionalista. A falta de evidências claras sobre o que M.C. Kinnon realmente encontrou em seus hackeamentos alimentou o ceticismo e ajudou a reforçar a ideia de que a ufologia poderia ser vista como um campo dominado por especulações e teorias infundadas. Por outro lado, a história de M.C. Kinnon também serviu como uma espécie de prova para aqueles que acreditam em teorias da conspiração, fornecendo-lhes um exemplo de como informações valiosas podem ser deliberadamente suprimidas. Essa dualidade no impacto do caso M.C. Kinnon no movimento ufológico ilustra a tensão entre os que buscam validar as alegações de vida extraterrestre e os que exigem provas substanciais para sustentar tais alegações. Um dos aspectos mais importantes do impacto de M.C. Kinnon no movimento ufológico foi a maneira como ele ajudou a popularizar a ideia de um encobrimento global em relação aos OVNIs. Suas alegações alimentaram uma narrativa que sustenta que os governos estão envolvidos em um esforço coordenado para esconder a verdade sobre a existência de extraterrestres. Isso é particularmente relevante no contexto dos desenvolvimentos posteriores, como o lançamento de vídeos de pilotos militares confirmando avistamentos de fenômenos aéreos não identificados, o APS. Embora M.C. Kinnon tenha sido uma figura controversa, suas ações ajudaram a criar um terreno fértil para discussões mais amplas sobre a transparência governamental em relação aos OVNIs e a possível existência de vida extraterrestre. M.C. Kinnon, inadvertidamente, ajudou a reforçar a ideia de que a sociedade pode estar lidando com um grande segredo, uma verdade que está sendo mantida oculta por aqueles no poder. Suas alegações serviram como um ponto de partida para muitos debates sobre o controle da informação, o direito à transparência e a luta pelo acesso à verdade. Mesmo que as evidências apresentadas por M.C. Kinnon não tenham sido verificadas,
A narrativa que ele ajudou a criar ainda persiste em várias correntes da ufologia e das teorias da conspiração. O caso de Gary McKinnon, embora repleto de controvérsias e desafios legais, oferece várias lições importantes sobre o relacionamento entre a segurança cibernética, a busca pela verdade e os limites do poder estatal. Ao longo de sua jornada, McKinnon não apenas questionou as fronteiras da privacidade digital, mas também desafiou a narrativa oficial sobre o fenômeno dos OVNIs, deixando um legado que vai muito além do hackeamento de computadores. Este capítulo final busca refletir sobre as lições que podemos aprender com sua história, desde os perigos do excessivo controle governamental sobre a informação até a importância de questionar as narrativas oficiais e de entender o papel das teorias da conspiração no debate público. O caso McKinnon levanta uma questão fundamental. Até onde vai o direito do público em saber a verdade, especialmente quando se trata de informações que podem afetar a segurança nacional e a percepção coletiva sobre fenômenos inexplicáveis, como os OVNIs? McKinnon acreditava que os governos estavam escondendo informações importantes da população e, ao hackear servidores militares e da NASA, ele alegava estar revelando aquilo que deveria ser público. Sua ação nos leva a uma reflexão sobre a natureza da busca pela verdade, que, em muitos casos, entra em conflito com a necessidade de manter a segurança e o controle sobre informações sensíveis. Esse dilema entre o desejo de transparência e a necessidade de proteção de dados sensíveis continua a ser uma questão central no mundo digital. Por um lado, a sociedade moderna se beneficia do acesso à informação. Por outro, certos tipos de dados podem ser perigosos se expostos ao público sem os devidos cuidados. O caso McKinnon ilustra esse conflito de maneira clara, mostrando que, em alguns casos, a busca por uma verdade maior pode levar a consequências legais graves, como no caso do hacker britânico. Isso nos desafia a refletir sobre qual é o equilíbrio ideal entre o direito à informação e a necessidade de segurança. Um dos legados mais importantes do caso McKinnon foi o aumento do interesse e da credibilidade de certas teorias da conspiração, especialmente as relacionadas à ocultação de informações sobre extraterrestres. Para muitos, McKinnon representou um tipo de herói, alguém que teve a coragem de desafiar o sistema e expor o que estava sendo mantido em segredo. O impacto desse caso no campo da ufologia foi profundo, dando combustível a uma narrativa já alimentada por décadas de especulações sobre o encobrimento de OVNIs e tecnologias extraterrestres. No entanto, é importante refletir sobre o papel que as teorias da conspiração desempenham em nossa compreensão da realidade. Embora muitas teorias sobre OVNIs e encobrimentos governamentais sejam alimentadas por especulação, elas também nos forçam a questionar as narrativas oficiais e os mecanismos de poder que regulam o fluxo de informações. Isso não significa que todas as teorias da conspiração sejam válidas ou que tudo o que afirmam seja verdadeiro, mas sim que a busca incessante pela verdade pode, muitas vezes, se transformar em um terreno fértil para o crescimento dessas teorias. O caso McKinnon serve como um exemplo de como um único incidente pode alimentar uma onda de especulações e questionamentos que, por sua vez, afetam a maneira como o público vê o governo, as agências de segurança e as instituições científicas. Outro ponto crucial que emerge do caso McKinnon é o valor da segurança cibernética no mundo moderno. McKinnon conseguiu acessar uma vasta gama de sistemas governamentais sem ser detectado por um período considerável, destacando vulnerabilidades críticas nas infraestruturas de segurança cibernética. Sua história serve como um alerta para as nações e organizações sobre a importância de manter sistemas de defesa robustos e seguros. Ao mesmo tempo, o caso também abre um debate sobre a ética das ações de McKinnon. Embora ele tenha alegado agir em nome da verdade e da transparência, suas ações, de fato, constituem uma violação das leis de segurança e privacidade, resultando em consequências legais severas.
Isso nos leva a questionar até que ponto as ações individuais em nome de um bem maior são justificáveis, especialmente quando envolvem a invasão de sistemas protegidos. O caso MC Kinnon nos lembra que, mesmo na busca por uma maior verdade, é essencial ponderar as implicações éticas e as consequências legais de nossas ações. Por fim, o caso de Gary MC Kinnon ilustra a forma como as narrativas digitais podem se transformar ao longo do tempo. Em um mundo cada vez mais conectado e digital, a maneira como nos relacionamos com as informações está mudando rapidamente. O caso MC Kinnon, em sua essência, não se trata apenas de um hackeamento, mas de como o ato de acessar informações sensíveis pode desafiar as concepções tradicionais sobre o controle da informação, as verdades estabelecidas e a autoridade das instituições governamentais. A maneira como MC Kinnon se tornou uma figura polarizadora, sendo visto como um criminoso ou como um herói da verdade, também reflete as mudanças em como as narrativas públicas são formadas na era digital. Através das lentes do digital, a verdade e a mentira podem ser facilmente distorcidas, e o papel da mídia e das plataformas digitais se torna central na construção dessas narrativas. O caso MC Kinnon se tornou não apenas um ponto de partida para o debate sobre o acesso à informação, mas também um reflexo das tensões e desafios da era digital. Ao refletirmos sobre o caso de Gary MC Kinnon e as lições que ele nos oferece, chegamos a um ponto crucial. O que podemos fazer com essa informação? Como indivíduos e como sociedade, é nossa responsabilidade não apenas questionar as narrativas estabelecidas, mas também garantir que as questões de transparência, segurança e ética sejam discutidas abertamente. A busca pela verdade, seja sobre a natureza dos OVNIs, seja sobre os sistemas que regem nosso mundo digital, exige coragem e compromisso com o que é certo. Se você se sentiu impactado por essa história, convidamos você a se aprofundar no tema da segurança cibernética, das teorias da conspiração e da transparência governamental. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que também podem se beneficiar dessa reflexão. Se você é um entusiasta da ufologia ou se tem interesse em compreender mais sobre os sistemas que protegem nossos dados, participe de debates online, leia mais sobre o caso MC Kinnon e se envolva ativamente em discussões sobre privacidade e liberdade de informação. Nunca subestime o poder da curiosidade e da ação consciente. O futuro das nossas sociedades digitais e das nossas crenças está em suas mãos. Vamos continuar a buscar a verdade, sempre com respeito pelas implicações éticas e legais, mas sem perder de vista o que é fundamental para o nosso desenvolvimento coletivo. Até o próximo vídeo.